Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, seja bem-vindo ao programa Amanhecer com Deus. Estamos felizes, estamos alegres porque Deus proporcionou para nós mais um dia de vida. Você já acordou, você está aí e eu tenho certeza que grandes bênçãos Deus tem para nós nessa abençoada quarta-feira, 2 de outubro. Estará conosco hoje o homem de Deus, pastor Nelson Marino, juntamente trazendo a palavra de Deus, pastor Josemar Bonete, e tenho certeza que grandes coisas Deus vai falar através da palavra de Deus. Fica atento, fica ligado, porque bênçãos virão sobre a minha e sobre a sua vida. Como é bom saber que você está ligado conosco, está nos acompanhando. Tenha certeza de uma coisa, grandes coisas virão, porque você está fazendo a sua parte. A Bíblia diz, se chegai-vos a mim, e eu se chegarei a vós. Quando você chega a Deus, Deus com certeza ouve o nosso clamor, ouve as nossas orações e nos abençoa. O programa Amanhecer com Deus é isso, abençoando as nossas vidas. Esse é o propósito, esse é o nosso ID, e nós estamos fazendo a vontade do nosso bom Deus, fazendo com que Ele nos ensinou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Meu pedido é que você creia e que você seja salvo pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, muito bom dia. Que a paz de Cristo reine em cada coração nesta manhã. É uma satisfação, um prazer muito grande, poder estar mais uma vez neste programa Amanhecer com Deus. Já agradeço ao irmão Marcos Anelo, pela oportunidade, pela confiança de nos convidar para estar aqui mais uma vez para falar da sua palavra. Como bem disse o pastor Nelson, é manhã missionária. E falar de missão não é uma coisa fácil. Eu creio que a maior missão, o maior exemplo de missão, foi Deus quem nos deu. A missão ela está no coração de Deus. A missão ela nasce no coração de Deus porque o seu único filho é enviado a fazer missão. A missão de salvar a humanidade nasce no coração de Deus e é concretizada por Jesus Cristo no sacrifício da cruz do Calvário. Os missiólogos até chamam isso de Mission Day, a missão de Deus para com o seu Filho de salvar a humanidade. E o próprio Jesus, depois no Evangelho de João, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dentro deste panorama, dentro deste contexto, eu queria pensar com vocês nesta manhã sobre a missão de Jesus e a missão da igreja. Ou, a igreja tem que dar continuidade na missão de Jesus. Assim como Jesus inicia esta missão pregando o Evangelho de salvação em Jerusalém, em Samaria, e em todas aquelas regiões ali de Israel, ele então chama os 12 discípulos e diz, ide e levai o Evangelho a toda criatura. E ali inicia a igreja em Atos dos Apóstolos, e a igreja nasce com esta missão, de levar o Evangelho a toda criatura. E eu quero embasar um pouco esta minha fala numa palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, quero ler com os irmãos nesta manhã esta palavra que nos diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Amém, meus irmãos? Então, o texto inicia dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. O que nós podemos entender com isso aqui? Entender que missão não se faz entre quatro paredes. Missão é sair, é levar, é ampliar, é sair do conforto, é sair da zona de conforto. Jesus nunca ficou em um escritório, nunca ficou dentro de uma sinagoga pregando o evangelho e fazendo missão. Jesus ele ia onde o povo estava. Então a missão da igreja basicamente é essa. É sair, é preparar o povo no templo
e enviar, sair para pregar este evangelho do reino, sair para fazer a obra, sair para levar este evangelho. E 3 coisas nos chamam a atenção aqui, 3 coisas que Jesus fazia e que nós precisamos fazer como missionários de Deus, como missionários de Cristo, missionários do evangelho. Olha o que o texto diz no verso 35. Jesus saía a todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Então a primeira coisa que Jesus fazia na sua obra missionária era ensinar o povo. Ele ensinava por quê? Porque ensinando ele treinava outros discípulos. Ele ensina, ele prega e ele cura. 3 coisas que nós aprendemos com este texto aqui para formarmos bons missionários ou para sermos bons missionários. A primeira coisa é ensinar, né, aquilo que nós aprendemos do Mestre. Depois, pregar o evangelho do reino. E em terceiro lugar, curar as pessoas. A missão da igreja também é essa. A missão da igreja é curar as pessoas, é curar as suas mazelas, as suas enfermidades. Isso denota um evangelho de poder, um evangelho de autoridade, um evangelho de graça, porque Jesus ele se compadecia das pessoas, ele além de ensinar e pregar, ele também curava. E nós vemos hoje um setor missionário muito doente. As nossas missões estão doentes, porque quando falamos em missão, automaticamente nos vem a África, nos vem os países do continente africano, asiáticos, esses países que necessitam de missionários, que precisam preparar missionários transculturais, para que esses missionários sejam tops e que eles estejam aí com o curso pronto, preparado para enfrentar essas culturas diferentes. Eu até entendo, mas e nós que precisamos também, muitas vezes na nossa rua, muitas vezes no nosso bairro, precisa de missão. E não precisa ser alguém transculturalmente preparado para fazer essa missão. Até porque o texto vai dizer, no versículo 37, diz assim, ó: então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele prossegue e diz: rogai pois ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Trabalhadores aqui, irmãos, nesse contexto, quer dizer aquele que faz o trabalho braçal, aquele que faz o trabalho pesado. Ou seja, não precisa ser um pastor ordenado, não precisa ser um missionário com curso teológico para fazer missão. Basta ser um trabalhador do reino, um trabalhador da seara, aquele que se disponibiliza a ir onde o povo está. Nós temos uma outra ênfase hoje na missão, que é o missionário contemporâneo, urbano, né? Aquele missionário urbano contemporâneo que ele vai nas grandes metrópoles, ele vai nas grandes cidades, ele vai onde há uma concentração de pessoas e ali ele pensa que é o local de fazer missão. Não que não seja, mas na verdade Jesus ele ia em todos os povoados e em todas as cidades, nas beiras de rio, nas beiras de mar, aonde estava ali o povo, ali Jesus estava fazendo missão. Então, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã nos ouve, você é um missionário de Cristo, você é um trabalhador da seara. A seara está pronta. O que eu entendo com isso aqui? Se nós formos analisarmos por uma teologia um pouco mais reformada, nós entendemos que isso aqui, Jesus já comprou com o seu sangue, já pagou com o seu sangue os seus eleitos, como diz a teologia reformada. Então agora o que os trabalhadores têm que fazer? Colher, buscar esses frutos. E na nossa teologia pentecostal também não é diferente, porque nós não compramos, nós não pagamos, nós simplesmente levamos a mensagem de Cristo. Mas quem preparou a seara, quem fez toda a parte mais braçal e mais sacrificial foi Jesus Cristo no Calvário, na cruz do Calvário. Então ele compra, ele planta, ele dá ali o seu melhor para que toda essa seara fique preparada. Mas agora precisa de ceifeiros, precisa de alguém que colha, precisa de alguém que vá e traga esse produto agora da seara para o reino de Deus. Vai e busque esses a quem Jesus já comprou com o seu sangue. Veja que tanto para uma teologia reformada quanto para uma teologia pentecostal, esta palavra ela é forte, ela é muito embasada. Quem planta, quem fez a seara, Jesus disse que a seara está pronta, então nós não precisamos mais plantar.
Qual é a missão da igreja hoje? É colher, é trazer, é ajuntar para o reino de Deus esses a quem Jesus comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Então, meus queridos, nesta manhã, eu queria deixar esta palavra da parte de Deus, que nós possamos, como igreja, não só ver, como Jesus aqui ele via, mas ele não só via as pessoas, mas a igreja precisa sentir a dor dessas pessoas. Um verdadeiro missionário, ele precisa sentir o que as pessoas sentem. É como os profetas. Os profetas não bastavam ser simplesmente profetas. Para serem profetas de Deus, eles precisavam sentir o que Deus sentia. Veja o que Deus faz com Jeremias. Deus diz para Jeremias: Jeremias, tome o cinto, enterra. Jeremias pega o cinto, enterra, e passado um longo tempo, Deus diz: Jeremias, agora desenterra o cinto e usa ele, sai pela cidade. Jeremias não entende nada e diz: Senhor, mas esse cinto está podre, esse cinto está todo destruído. E Deus diz: pois é assim que está o meu povo, é assim que eu me sinto. Então, Jeremias, se tu quer ser um profeta, você precisa sentir o que eu estou sentindo, do contrário você não vai conseguir ser um profeta. Na missão não é diferente. Se nós não sentirmos agonia, se nós não sentirmos o grito de socorro das pessoas, nós não vamos fazer missão. Se nós não tivermos no nosso coração o desejo de sair do conforto e de nos colocarmos no lugar dessas pessoas que precisam ouvir uma palavra, nós não vamos pregar esta palavra. Um dia fomos alcançados pelo Evangelho da Graça e hoje nos gabamos de sermos filhos do reino, e temos motivo para isso, claro, somos alcançados pela graça, mas não fomos alcançados unicamente para ficarmos dizendo que fomos alcançados. Fomos alcançados para alcançar, fomos curados para curar. A missão chegou em nós, mas nós não podemos parar a missão precisa prosseguir. A missão chega com Jesus, Jesus faz a missão, ministra sobre aquelas pessoas, escolhe aqueles 12 homens. Veja que não são os 12 que se apresentam para Jesus, mas é Jesus quem chama os 12, ou seja, a seara já estava pronta, bastava o missionário chamar. Chamou os 12. Os 12 agora difundem o Evangelho por toda Jerusalém, Samaria, e vai aos gentios com o apóstolo Paulo, e esse Evangelho é pregado, é anunciado, é falado, e chega até os confins da terra do mundo antigo. E depois vem também para o Ocidente, chegando até nós este Evangelho poderoso. E meus irmãos, para nós finalizarmos aqui esta fala nesta manhã, Jesus disse que Ele não volta enquanto o Evangelho não seja pregado a toda criatura. O que isso quer dizer? Que se nós temos anseio pela volta de Cristo, e eu creio que todo cristão salvo, ele tem anseio pela volta de Cristo. Se você deseja a volta de Cristo, se você deseja morar no reino com Deus, faça a missão. Essa é a única maneira de acelerar a volta de Cristo, num grosso modo aqui de falar. Porque quando o Evangelho chegar a todas as criaturas, isso quer dizer que Jesus ele veio para salvar toda tribo, língua, nação, todo tipo de cultura. E esse Evangelho precisa chegar a todas essas culturas, a todos estes povos, a todas essas nações. Mas é preciso começar fazendo missão dentro da minha casa, fazendo missão aos meus filhos, fazendo missão àqueles que são da minha casa, da minha rua, do meu bairro, preparando missionários, E quando Jesus nos ensina a fazer missão, Ele não diz que precisa ser um missionário preparado, alguém pronto, alguém, digamos assim, teologicamente preparado para fazer missão. Basta alguém que tenha no coração o desejo de pregar o Evangelho, de distribuir um folheto pelas ruas, de entregar um folheto, de colocar um carro de som, de anunciar o Evangelho de Cristo, de colocar uma placa, um folder, alguma coisa nesse sentido, de colocar lá no seu status, no seu history, no Instagram, alguma mensagem da parte de Deus. Você está fazendo missão também. Mas eu quero nesta manhã, irmãos, te convidar a sair do conforto, a assumir o papel missionário, sair do conforto, fazer um teste. Vá até um local onde alguém ainda não recebeu a palavra. Vá até um local onde ainda o espiritismo, o candomblé, a macumbaria, a feitiçaria, onde isso ainda predomina, e leve uma palavra da parte de Deus. Seja sábio, seja prudente, mas anuncie o Evangelho. Porque, queridos, pregar na igreja não é fazer missão. Pregar nos nossos cultos não é fazer missão.
A palavra missa vem da palavra latina missão, e eu até desenhei aqui um gráfico, não sei se vai dar para ver aí, é meio difícil de ver, né? Mas eu vou explicar com poucas palavras, para nós encerrarmos aqui. O nosso culto é como uma montanha. Eu falei com a mão fica mais fácil. É como um monte, uma montanha. Então nós iniciamos o culto aqui embaixo, que todos chegam na igreja de uma maneira normal. Começa o culto no raso, na planície. Aí vem o louvor e você sobe um degrauzinho, né? Depois vem a palavra e você sobe mais um degrau. Você está quase no pico do mundo, você está num êxtase espiritual fenomenal. E aí vem o momento da oração, aquele momento que você transcende literalmente, e você vai no pico desta montanha. É o momento do êxtase espiritual, para nós que somos pentecostais, né? É o momento ali em que Deus nos usa com o poder do Espírito Santo, e nós ficamos assim extasiados, e estamos no pico deste monte, e o nosso culto termina. Mas a minha pergunta essa manhã é: você permanece no pico ou você desce? Porque nós podemos ir no culto desde a planície até o pico deste monte, mas se nós não descermos do monte para fazermos missão aqui embaixo, de nada adiantou subirmos até o pico. De nada adiantou. Medite nisso, meu irmão. Temos culto em algumas igrejas terça, quinta, sexta, sábado, domingo, talvez 5 dias por semana, e estamos subindo este pico todos os cultos, vamos lá em cima, e ficamos cheios do poder de Deus, cheios da graça. Mas a pergunta é: ficamos cheios para quê? O que estamos fazendo com esse poder que recebemos na igreja? Então, meu irmão, se você não descer do monte para ir para a missa, desculpa aqui o trocadilho, mas missa é fazer missão. Então, se você não sair do culto para ir para a missa, de nada adiantou. Se você não descer desse monte espiritual que você está, vir aqui embaixo, na planície, onde tem pessoas que ainda não subiram, que não experimentaram este pico, que ainda não subiram nesta montanha, e você não levar essa experiência que você teve para essas pessoas que estão aqui embaixo, na planície, o teu pico não adiantou de nada. Pense nisso. Reflita nessa palavra nesta manhã. Reflita nisso. Eu não sou um especialista em missão, não falo sobre missão, não tenho o dom, né? Fiquei assim um pouco difícil de falar nesta manhã sobre missão, mas eu acho que todos nós somos um missionário de Cristo. Todos nós somos, né, pastor Nelson? Nós somos missionários. E às vezes nós que pregamos a palavra com o meio do Senhor, às vezes achamos que estamos só realizando a missão completa. E não estamos. Porque não é muito difícil para nós que estamos na igreja há algum tempo preparar uma mensagem, pregar num culto. Mas às vezes é muito difícil para nós sairmos do culto e pregar esta mensagem na rua, pregar esta mensagem no hospital, visitar uma clínica de oncologia, levar uma palavra, fazer essa missão lá. Pessoas que estão com dias de vida, com semanas, com meses talvez, estão partindo e precisam ouvir que Jesus, Ele salva. Que com uma palavra essa pessoa pode ser salva. O que me chamou a atenção, desculpa interromper, pastor Sim. Samar, mas é uma frase que você colocou aqui, é sentir a necessidade. Sentir. Aí eu me lembrei do chamado de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse: Moisés, eu tenho visto e ouvido o clamor do meu povo. Será que nós estamos ouvindo o clamor do povo? Será que nós temos visto a necessidade do nosso próximo e como cristãos, como os filhos de Deus, estamos fazendo o ID de Jesus? Ou nós estamos ficando nesse patamar em que o pastor Josemar colocou aqui, só na adoração? E aí, meu irmão, eu digo que nós se tornamos egoístas. Ficamos com o evangelho só para nós. Jesus é só meu. É verdade. Mas Jesus não é. Ele tem que ser repartido. Ele tem que ser repartido entre os nossos irmãos. Tem que ser levado. Então missão é fazer a vontade de Deus, missão é levar o evangelho. E missão, como disse o pastor Josemar, não é só aquela missão transcultural, não. A missão começa quando nós saímos da nossa casa. Às vezes o nosso vizinho, pastor Josemar, que está ali do nosso lado, está sofrendo, e nós estamos com o olhar muito na frente e não estamos vendo quem está ao nosso lado, precisando de uma palavra, precisando que seja evangelizado, precisando que o evangelho chegue até a sua casa, até a sua família. É verdade. E nós nos tornamos às vezes egoístas, né? É muito forte isso. Isso é forte, né? Isso fala mais conosco que somos já cristãos do que propriamente dito com quem não é. Exatamente.
Nós que somos muitas vezes egoístas, como tu disse, saímos de casa para ir para o culto, alguém às vezes bate no vidro querendo, Deus quem envia essa pessoa muitas vezes para nós termos a oportunidade de falar uma palavra, não tenho tempo, estou indo para a igreja. Olha que paradoxo isso, né? Não tenho tempo para falar de Jesus porque estou indo para a igreja. Fica até meio cômico, mas é verdade, irmãos, é verdade. Nós precisamos realmente assumir o nosso papel de cristão e ir aonde o povo está e anunciar que Jesus ainda é poderoso, que a seara ainda não terminou. Nós ainda podemos colher muitos frutos, desta seara que Jesus plantou. Não é verdade, pastor? Verdade, seu Maria. Eu quero colocar uma experiência aqui que é forte, irmão. Para nós encerrar essa live aqui, que o nosso horário está chegando. É muito forte o que eu vou falar aqui agora. Pode ser que até alguns pastores possam ir contra o que eu vou falar aqui. Mas é forte. Eu me lembro que eu estava fazendo uma campanha na igreja. Eu e a minha esposa estávamos fazendo uma campanha na igreja. E uma pessoa, pastor Chama, chegou para nós e disse assim: nós precisamos que você visite um casal. Era uma sexta-feira, dia de campanha, e as pessoas disseram: nós precisamos que você visite um casal que está com um problema no seu casamento, e eu gostaria que vocês fossem visitar. E eu olhei para a esposa: mas nós estamos na campanha, nós não podemos faltar a nossa campanha. Nós combinamos o seguinte: nós vamos à campanha hoje, você combina com esse casal para nós visitarmos ele amanhã. Nossa. É forte, irmão, isso aqui. Até hoje, já fazem 3 anos, ou mais, né, Daniela? Que o tempo passou e não conseguimos fazer essa visita, irmão. E Deus tocou no meu coração: quanto vale uma alma? O preço de uma campanha? Eu fui egoísta, meu irmão. Eu pensei no meu propósito, na minha campanha, achando que se eu faltasse uma sexta-feira, Deus quebraria a minha campanha, eu perderia aquilo que eu estaria pedindo. Mas Deus naquela noite me deu uma mensagem: filho, eu tenho um casal que precisa da minha palavra, eu preciso de um casal que precisa de uma oração. E eu, como egoísta, neguei. E até hoje, isso dói no meu coração, que eu não consegui visitar essa família. As portas se fecharam, irmão. Eu não consegui visitar essa família. Trago um peso e uma responsabilidade sobre isso, mas Deus me fez entender que uma alma vale mais que qualquer coisa. A sua palavra já faz isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu, por causa de uma campanha, Deus supriria esta campanha 1000 vezes mais, meu irmão. Faltou discernimento de espírito para a igreja. Para mim, como igreja, talvez falte para você. Talvez nós estamos colocando algo que é interesse pessoal nosso na frente de algo que Deus está falando conosco. Deus deve estar falando com você, falando comigo. Missionário não é só aquele que está lá no campo, como a missionária Joana, como o Roberto e a Simone, e tantos outros missionários que estão na África aí levando a palavra, ou em qualquer outro país, como a Malu, que está lá na Indonésia. Tantas pessoas que eu já trouxe missionários, já trabalhei com missão. Mas missão também é aquele, pastor Semar, que contribui. Eu não consigo ir, mas posso caminhar com a minha contribuição. Os meus pés podem estar na África ou em qualquer lugar quando eu contribuo com missão. Quando eu visito uma pessoa, quando eu deixo os meus interesses, eu vou em busca daquele irmão, daquele necessitado. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória. Ele se despiu, ele desceu. E como missionário, ele desceu, veio nos evangelizar e pagar um preço pela nossa salvação. Exemplo maior do que esse? Pastor Silva. Jesus, ele foi exemplo em tudo, né? E quando Jesus vem, todos nós temos a entender que a única missão de Jesus era morrer na cruz. Essa foi a maior missão de Jesus. Mas Jesus veio também para nos ensinar. Jesus veio para deixar o exemplo em tudo, né? Primeiro ele veio para cumprir tudo que os profetas disseram sobre ele. E depois ele veio preparar, né, o caminho, preparar, ensinar, pregar, curar. E nós não temos visto mais isso hoje, irmãos. Nós precisamos voltar a ver isso. O Evangelho precisa ser testificado. As curas precisam voltar a acontecer. Os milagres testificam a glória de Deus. Então não adianta você dizer que o ambiente está cheio da glória de Deus se não existe cura, não existe batismo, não existe libertação. Não adianta você ir lá no pico e ficar lá em cima num êxtase sem ser curado, sem ser liberto, sem ser
transformado pelo poder de Deus. Tem que haver uma transformação. Tem que O Evangelho haver. é transformação. É transformação, é confronto. Né? Nós precisamos entender isso. E fazer missão, muitas vezes, irmãos, também é ser confrontado. É você levar uma palavra e ser muitas vezes enxotado, atropelado. Muitas vezes ter que sair correndo, muitas vezes ser humilhado, ser judiado, muitas vezes até apanhar, muitas vezes. Eu já tive essa experiência. Fazer missão é isso. Eu já fui em casas de chegar lá e ser encurralado no canto e a pessoa com uma faca para nos matar, eu com a minha esposa. Mas isso é fazer missão. Mas se você crê que Jesus está contigo, foi Ele que te enviou, a obra vai ser concluída, porque quem convence é Deus. Você vai e leva a palavra. Mas o convencimento vem de Deus. Né? Quando nós não recebemos aceitação de primeira, nós devemos entender que não foi o momento, mas que a palavra foi semeada. A nossa missão foi concretizada. Né, pastor? Então acho que nós estamos finalizando aí o nosso horário. Né? Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com os irmãos.